Ele é tímido, mas se apaixona por sua colega popular da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. Nossa história começa com esse cara, o Yota, que olha, é praticamente sinônimo de esquisitice. O cara não tem a menor noção e vive um caos emocional porque está sempre correndo atrás da Aika, aquela menina que ele gosta, mas óbvio, só leva fora. E o cara parece um desastre ambulante. Em um dia qualquer na escola, ele segue a Aika feito um louco, quando do nada um chute de um jogador de futebol quase acerta ele. Ele escapa por pouco, mas a Aika não tem papas na língua e solta que isso é karma por ele ser um stalker profissional. Ainda manda um "fica longe de mim" como um aviso final. Aí o garoto resolve dar uma virada na vida, como se fosse um recomeço. A galera da sala, claro, fica sem entender nada. Até o melhor amigo dele, o Ashida, começa a achar que o Yota está doente ou sei lá o quê. Quando a aula termina, ele simplesmente sai tranquilo dizendo que vai pro banheiro. E o mais maluco é que ele para de ficar grudado na Aika como um caranguejo, o que deixa todo mundo na sala em choque. Até a própria Aika não acredita muito quando ele anuncia que vai à cantina como se fosse uma pessoa normal. A galera, no geral, acha que ele pirou de tanto levar fora, o que, vamos combinar, não seria difícil de acreditar. O ápice da zoeira é quando ele vai comer um lanche sozinho em uma praça perto da escola. Aí aparece essa menina, a Aizawa, que é tipo o oposto da Aika. Baixinha, meio estranha e tal. O Yota elogia o esforço dela de encontrar ele, se declarando o maior otário do colégio, o que, não dá pra negar. A Aizawa só se apresenta e vaza rapidinho de forma bem aleatória. No dia seguinte, ela aparece de novo, e ele fica surpreso por uma garota que ele até acha bonitinha vir falar com ele. Só que o Yamasaki, outro amigo dele, ouve isso e, sem pensar, começa a zoar, dizendo que o Yota não deveria chamar ninguém de bonitinha, a não ser a Aika. O Yota, então, solta uma clássica dizendo que a Aika não é só bonita, mas uma deusa. O Yamasaki logo pergunta: "E essa baixinha aqui atrás, como você chama?" Swingendo o Yota completamente sem palavras. Enquanto isso, a Aika entra na sala, percebe o clima e começa a ficar ciumenta, mas fica na dela no canto. Depois, na aula de educação física, o Yota está lá ajudando a limpar as coisas, quando a Aida aparece e solta uma bomba, chamando ele de mulherengo. O cara nem entende nada, mas a Shida começa a acusá-lo de dar atenção demais a Aizawa, mesmo ela já tendo namorado. E o namorado dela é um cara do segundo ano, que, comparado ao Yota, é tipo o modelo da Calvin Klein. O Yota até dá uma olhada no cara, percebe que não tem nem chance e dá meia volta pensativo em direção à sala. No meio de um papo com o Asdal, a Aizawa resolve aparecer e manda: "E aí, bora perder tempo juntos?" O Yota, que já está meio maluco, responde de boa, mas a Shida não perde a chance de alfinetar e solta que a Aizawa e o namorado tinham terminado. Isso pega a Aizawa de surpresa, e ela tenta mudar de assunto, mas fica claro que ainda está ligada no ex. Quando a Shida começa a falar mal dele, a Aizawa sai de fininho. O Yota não se contém e vai atrás dela com aquele jeito intenso de sempre. No caminho, ele esbarra em outra garota e a assusta antes mesmo de pedir desculpas. Mais tarde, ele finalmente alcança a Aizawa, e eles começam uma conversa meio aleatória. Ela diz que reparou que ele nunca fala da Aika pra ninguém, e ele responde que não é idiota de ficar puxando assunto sobre uma garota na frente de outra. Surpresa, a Aizawa pergunta se ele gosta da Aika, porque, óbvio, dá pra perceber até de longe, mas ele responde que está tentando seguir em frente depois de tantas rejeições e que está superando isso. A Aizawa então abre o coração e fala sobre o término com o ex. Ela explica que ficou chateada porque o cara falava de outra menina de um jeito que a deixou com ciúmes, mesmo sabendo que ele não estava afim da tal garota, o velho orgulho ferido. No final, ela quer que o ex sinta a mesma coisa. O Yota então lembra de uma rejeição antiga e conta uma história sobre uma garota que ele curtiu antes da Aika. Segundo ele, essa menina deu um pé nele tão feio que até o namorado dela quase o agrediu, mas a Aika na época o defendeu. E desde então ele largou a outra e passou a seguir a Aika. A Aizawa ouve tudo isso, mas parece que a conversa animou o dia dela. Ela se levanta e diz que agora está de boa. Antes de ir embora, o Yota ainda brinca dizendo que vai reclamar da situação pra Shida, o que é bem a cara dele. O cara está passando por uma transformação emocional estranha, tipo aqueles casos de mudança drástica e repentina. No dia seguinte, a Shida está andando com uma amiga quando de repente vê a Aizawa de volta, agora com o namorado dela. A Shida não perde a chance e solta uma piada dizendo que rejeição devia ser o sobrenome do Yota, já que até a Aizawa deu um pé nele. Quando eles cruzam com o Yota, resolvem perguntar na cara dura o que rolou. Para a surpresa deles, ele faz pose de rei do carisma, fingindo que não está nem aí, apesar de todas as evidências gritantes de que nenhuma garota quer ele. O pessoal estranha a situação. Mais ainda, esse novo lado do Yota deixa todo mundo curioso. Perguntam o que deu nele, e ele responde que o que estava errado antes era o jeito que ele agia, como se dissesse que agora está tudo nos trilhos. Mas olha, a Aika não compra essa ideia de jeito nenhum. Ela fica meio irritada, e mais tarde naquele dia, resolve procurá-lo para entender o que diabos está rolando. A conversa é bem direta. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, enquanto Yota tenta refletir se tem algo errado nele. Aí solta que na verdade, ele não ser estranho é o que está deixando tudo mais esquisito ainda, porque ser bizarro é tipo a essência dele. No meio disso tudo, a irmã do Yota, Raiden, aparece do nada na conversa, se intrometendo como sempre. Sem paciência pra ela, ele oferece levar a Aika pra casa. No caminho, ele larga uma bomba, diz que parou com o lance de segui-la
Camila por aí, que agora vão ser só colegas de classe e que, inclusive, estava pensando se as amigas dela teriam alguma solteira disponível pra ele. A Aika, óbvio, fica bolada e vai embora bufando. No dia seguinte, na escola, Aika está sentada sozinha na sala, meio distante, só observando as coisas. A Ashida aproveita e comenta com Yota que ele tem razão ao dizer que Aika só tem 2 amigos, a própria Ashida e ele. Ela ainda diz que o jeito super estranho dele basicamente afastou os outros colegas. Isso acende uma luz na cabeça do Yota e ele decide que vai dar um jeito nisso, ou pelo menos parar de atrapalhar. Ele levanta do lugar e sai andando, meio pensativo, até que cruza com a Rin, que é a presidente do Comitê de Moral e Disciplina da escola. Ela vai direto ao ponto e pergunta se foi ele quem assustou a caloura dela no dia anterior. Yota, na hora, pede desculpas, numa atitude tão inesperada que até a Rin fica chocada. Quando ela pergunta por que ele está se desculpando, ele manda algo tipo: "Ah, olha a minha cara, feio, perdedor, inútil, devo ter assustado ela mesmo." Ele tenta sair andando, mas Rin o interrompe, dizendo que ele parece ter uma autoestima no subsolo. Ela ainda comenta que o problema da caloura é na verdade o ódio generalizado dela por homens. Mas mesmo assim, Yota insiste que o problema deve ser ele, porque sei lá, ele é meio feio mesmo e acha que o resultado seria igual com qualquer um. Rin pede para continuar conversando e o leva para a sala de orientação. Lá, os dois têm um papo nada a ver sobre os problemas do pessoal do comitê dela. No final, ela pergunta o nome dele, mas Yota, sendo idiota que é, mente e diz que se chama Yamasaki. No dia seguinte, enquanto vai para a escola com a irmã Raiden, ela pergunta se ele tem falado com a Aika, ele responde que só de leve, e ela solta um comentário venenoso, dizendo que ele vai continuar sendo um fracassado se não mudar. Chegando na escola, Ashida vem correndo avisar que a Rin quer falar com ele, deixando-o meio nervoso. Durante o intervalo, ele vai encontrá-la, e ela pergunta por que ele mentiu sobre o nome. Ele explica que achou que usar o verdadeiro só traria mais problemas para ela, já que ser associado com ele não é exatamente algo positivo. Ela dá uma bronca e pede para ele ser mais honesto, mas esse nem era o motivo principal do encontro. Rin explica que a caloura, Yu, queria pedir desculpas por ter fugido toda assustada outro dia. Yu disse que está tentando melhorar a insegurança com homens, mas Yota do nada se mostra desiludido e só deseja boa sorte para ela antes de dar meia volta. Logo em seguida, ele encontra a Ashida, que comenta que parece que Aika está se enturmando melhor com os colegas depois que ele parou de ser um grude. Isso faz Yota pensar que talvez ele fosse mesmo o problema o tempo todo. Enquanto isso, o celular dele apita com uma mensagem da irmã, pedindo ajuda com os trabalhos administrativos do conselho estudantil. Ele vai até lá e ajuda, meio relutante. Do outro lado, Aika está mal. Rin pergunta o que está rolando, e ela diz que provavelmente decepcionou Yota, mesmo com a tentativa de consertar as coisas. No dia seguinte, Aika chega na sala e uns colegas tentam convencê-la a fazer um encontro em grupo na casa dela. Enquanto estão organizando tudo, Yota entra e o pessoal pergunta se ele quer participar também. E adivinha, ele rejeita. No final da aula, Aika vai atrás dele para perguntar se ele vai mesmo ficar fora disso, mas Yota no fundo parece meio desconectado como sempre. Aquela mesma vibe confusa do Yota continua. Depois dessa conversa com Aika, Rin o puxa de lado para falar sobre Yu, dizendo que a menina ficou mal por não conseguir passar para ele que estava sendo honesta. Tipo, Rin quer saber o que ele achou dessa história toda. Yota, sendo o rei do sincericídio, fala na lata: "Pra mim, o pedido de desculpas da Yu foi uma baita mentira, e claro, isso deixa Rin surpresa." Na semana seguinte, todo mundo aparece na escola com o uniforme de verão, aquele clássico de anime que dá uma mudada no clima. Yota acaba trombando com Ashida no corredor e pergunta sobre a festa que rolou na casa da Aika no fim de semana. Ashida, meio enigmática, muda de assunto, claramente querendo deixar Yota curioso. Mais tarde, durante a aula, Ashida fica mexendo no celular, olhando umas fotos da festa, e percebe que Aika estava meio estranha e emburrada o tempo todo. A amiga, claro, vai direto perguntar para Yota por que diabos ele não falou com Aika desde cedo. Ele responde que está fazendo o que é melhor para ela ficando longe, um clássico dele. Depois do futebol, Sasaki Takaki encontra Yota perto da torneira de água e joga um comentário sobre como a irmã da Aika é fofinha. Ele até mostra umas fotos da galera na festa e pergunta por que Yota não apareceu. Yota só responde que ninguém o convidou, então nem tinha como ele ir. Nisso, Yota recebe uma mensagem da Raiden, dizendo que mais uma vez ela não precisa da ajuda dele naquele dia. Ele estranha, porque percebe que não vê a irmã desde o final de semana, o que era bem incomum, já que ela vivia pedindo favores para ele. Mais tarde na sala, Yota está na dele, comendo um lanche sozinho, no maior estilo Forever Alone. É então que Yamasaki, um daqueles amigos hiperativos, aparece e acaba trombando nele sem querer. Ele começa a falar de como o novo lugar dele na sala é ótimo, porque está conhecendo melhor a Koga, uma colega bem soltinha que adora comentar sobre os planos dela com o namorado. O Sajou quase não acredita no nível baixo do Yamasaki, mas até acha que faz sentido, considerando que ele e a Koga não são exatamente exemplos de beleza. O Yamasaki fica incomodado de ver o amigo comendo sozinho, então insiste para ele ir interagir com a galera. Durante o papo, os colegas começam a tirar onda sobre o Sajou e a Aika, perguntando o que rolou e por que eles não têm mais aquelas discussões idiotas que eram praticamente rotina. O Yamasaki, sem noção, larga uma pergunta absurda: "Você já pegou ela?" Todo mundo se choca, e o Sajou responde que nem sequer sabe onde a garota mora. Nessa hora, a Aika aparece claramente irritada e arrasta o Sajou para a sala de música.
Lá, ela está estourando de raiva, mas o Saju, na maior calma, tenta juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que deu nela. Ele não chega a lugar nenhum, então pergunta diretamente. A resposta é hilária. A Aika diz que está brava porque ouviu ele falando dela lá atrás. O Saju fica sem entender nada. Ele tenta questionar mais, mas ela se esquiva, diz pra ele ignorar e sai andando. Ele passa o dia pensando no que aconteceu e depois conversa com a Ashida para tentar entender as motivações da Aika. De repente, um rapaz muito atraente chamado Yuki entra na sala e chama o Saju para ir até a sala do Grêmio estudantil. Lá, o Yuki informa que a Raiden, irmã do Saju, anda meio para baixo, achando que é culpada pela mudança drástica no comportamento dele. Saju fica perplexo porque imaginar que a irmã se importa com ele é algo completamente novo. Na cabeça dele, ela sempre foi uma sem alma. Aproveitando o momento, Yuki diz que preparou um espaço no terraço para eles conversarem com sinceridade. Quando Saju chega lá, Raiden parece confusa, achando que encontraria a presidente do Grêmio. Ele conta o que Yuki disse, mas Raiden começa a enrolar, soltando umas desculpas meio malucas. Impaciente, Saju manda ela largar a encenação e agir como a mandona que ele conhece, porque esse jeitinho meigo está insuportável. Durante a discussão, Aika aparece observando de longe. Ela se irrita com a forma grosseira com que Saju fala e avança, pegando ele pela camisa, furiosa. Quando ele pergunta o que ela estava fazendo ali, ela fica toda sem jeito, sai correndo, dizendo que foi só uma coincidência. Mais tarde, a caminho de casa, Saju reflete sobre o comportamento estranho da Aika. Chega até a pensar que talvez ela goste dele, mas logo enterra a ideia, achando absurdo alguém como ela ter interesse por um cara tão feio e repulsivo como ele. Enquanto isso, Aika e Ashida estão em um café, conversando sobre as atitudes impulsivas de Aika naquele dia. Ela admite que nem sabe por que fez aquilo. A conversa vai fluindo, e Aika comenta que, quando os colegas visitaram sua casa, foram super afetuosos com sua irmã mais nova. Ela confessa que, no fundo, gostaria que Saju tivesse sido tão receptivo com sua irmã quanto os outros. Ashida aproveita o embalo para dizer que Saju não tem dado mais em cima dela, e isso parece estar incomodando a Aika. Claro que ela nega qualquer sentimento, dizendo que ele é só um perseguidor chato, mas Ashida devolve, dizendo que talvez seja a hora de Aika dar o primeiro passo. Em casa, Raiden repara que Saju anda largado, sem pentear o cabelo nem nada. Ela comenta que isso é porque ele desistiu da aparência, já que não está mais tentando impressionar a Aika, a única motivação que ele tinha para não parecer um desastre ambulante. No dia seguinte, ele recebe outra mensagem da Aika dizendo que não vai mais precisar da ajuda dele, e isso traz um certo alívio. Na escola, Aika tenta se aproximar, talvez querendo resolver as coisas, mas Saju continua no modo estranho. Ele se levanta e sai da sala sem nem notar que Aika estava indo atrás dele. Vai direto para um canto calmo da escola fazer sua pausa com um lanchinho. Só que quem aparece é Rin, com sua típica provocação, dizendo que ele devia se juntar à mesa com os outros em vez de ficar isolado. Saju responde sem filtro que sentar com o pessoal do comitê de disciplina seria tipo um pesadelo real. Mas no fim, eles o convencem a se sentar com eles. Só que claro, não sem estresse. Uma das garotas do grupo, que não suporta o Saju, solta que os caras são todos uns idiotas obcecados por meninas bonitas. E pra piorar, o Will tenta defender o Saju dizendo que apesar de ser feio, ele é legal. Dá pra imaginar a cara do Saju. Mais tarde, após a refeição, Rin comenta que, graças a Saju, Will está mudando e se tornando mais aberta a conviver com garotos. Mas Saju não dá muita bola, achando que não fez nada demais.